E aí, amigos do meu canal, vamos falar um pouquinho de futebol, né, rapaz? Falar um pouquinho de futebol, principalmente campeonato carioca, que acabou agora há pouco, né? A rodada aí, a quarta rodada do campeonato carioca, esse primeiro turno da Taça Guanabara. O interessante é que o Vasco empatou jogando lá em Brasília, Fluminense ganhou na Ilha do Governador, Flamengo jogou ontem lá em Natal, nas Dunas, e o Botafogo jogou no Newton. Vamos falar primeiramente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Chuvinha gostosa aqui no Rio, rapaz. Mas vamos falar aí de futebol, né, que interessa, né? Em jogo fraco, no primeiro tempo, Vasco e Bangu fizeram um jogo muito fraco, muito fraco, né? Com a casa lotada, mais de 22 mil pagantes lá em Brasília, e sem emoção nenhuma. O Vasco no primeiro tempo em Bangu foi um desastre, mas veio o segundo tempo, a segunda etapa, e tivemos 2 gols para cada lado, 2 expulsões também. No primeiro tempo, Jair, pelo Vasco da Gama, foi expulso logo no início do primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, houve também a expulsão do zagueiro Felipe Soares pelo Bangu. E o Vasco fez 1-0 com passe do Piton para Praxedes. O Vasco fez 1-0 com gol do Praxedes. Bangu veio a empatar, ficando o jogo em 1-1. E já no finalzinho, já nos acréscimos, Paer, como sempre, guarda esse nome. Paer driblou 2 zagueiros, conseguiu fazer 2-1 para o Vasco da Gama. Tudo parecia ter terminado, tudo parecia que ali era o fim da partida, já que estávamos nos acréscimos. Mas aí, saída de bola para o Bangu, logo em seguida, pênalti para o Bangu, já nos acréscimos, feito pelo zagueiro Medel, o chileno Medel. Foi pênalti inexistente, ou foi pênalti que foi existente? Se tivesse ali o VAR, coisa que não tem, só nas semifinais ou no clássico. Vou falar já para vocês, o clássico que nós vamos ter domingo, ou no clássico que vai ter o determinado VAR. Se tivesse VAR, com certeza o árbitro voltaria atrás e não marcaria, e sim marcaria falta para o Bangu. Eu falei que estava 2-1 Vasco. Quando o Bangu fez o gol que deu ali o 1-1, foi uma falha imensa do Léo Jardim. O jogador do Bangu, ele chutou, Léo Jardim aceitou e tomou um frango, levou um frango. Mas aí vamos o que interessa. Finalzinho ali, 2-1 Vasco, pênalti para o Bangu, pênalti inexistente, essa é a realidade. O jogador do Bangu bateu e converteu o pênalti, fazendo assim, placar final, Vasco 2, Bangu 2. Um jogo muito melhor do que o primeiro tempo, um jogo mais jogado, um jogo mais disputado, características de gols para ambas equipes, no qual o Vasco da Gama fez 2-1 com justamente Paer driblando 2 jogadores. No finalzinho, nos acréscimos ainda, logo após o gol do Vasco, o Bangu foi lá com seu jogador e fez o gol de pênalti, ficando assim Vasco da Gama 2, Bangu 2. O Vasco da Gama, que era líder isolado, passou a ser terceiro da Taça Guanabara, porque o Fluminense, na majestosa, na Casa da Lusa, na Ilha do Governador, debaixo de muita chuva, ganhou do Nova Iguaçu por 3-0. Justamente a Portuguesa, lá em Dunas, jogou com o Flamengo time B, time reserva, e foi 0-0 lá em Natal. E o Botafogo, como disse antes, Botafogo no Newton, empatou com o Sampaio, ganhou do Sampaio Corrêa por 2-0, ficando assim
Botafogo 2, Sampaio Corrêa 0, Portuguesa, da Ilha do Governador, simpática Portuguesa, 0, Flamengo com time B, também 0. Fluminense ganhou de 3-0 do Nova Iguaçu e até o momento Fluminense passou a ser líder com 10 pontos, Botafogo com 9 pontos, Vasco da Gama com 8 pontos e o Flamengo está com 5 pontos na 8ª colocação, ou seja, o Flamengo ainda está com um jogo a menos, que irá jogar da 3ª rodada contra o Volta Redonda. O que de bom, o que resta, ainda tem mais uma rodada, terça, quarta-feira e quinta-feira, mas o que de resta de bom, antes do Carnaval, será o clássico Flamengo e Vasco, ou como queiram, Vasco versus Flamengo no Maracanã. Com certeza, Flamengo virá com a sua equipe A, com a sua melhor equipe, com seus melhores jogadores, que ali selecionados para entrar em campo enfrentando o Vasco da Gama, e o Vasco da Gama também irá enfrentar o Flamengo com a equipe melhorada, melhor do que o ano passado, com a equipe disposta a jogar de igual para igual com o Flamengo, ou quem sabe até ganhar do Flamengo, para que assim possa dar sequência de um bom campeonato da Taça Guanabara, e assim também, como é um clássico, como é uma disputa, como se fosse uma decisão, jogo entre Flamengo e Vasco, é uma decisão. Dali você terá um ano melhor, quem ganhar terá um ano melhor, se o Vasco ganhar então terá um ano melhor, e assim será o Vasco, como todos os torcedores se orgulham de ser. Já foram vendidos mais de 20 mil ingressos para os jogos de domingo do dia 4, antes do Carnaval, Flamengo e Vasco no Maracanã. Eu acredito que esse jogo deva ser empate, porque ambos estão com a equipe qualificada, Flamengo com a equipe superior à do Vasco da Gama, tanto o do time titular como também na reserva, mas também o Vasco com bons jogadores. Paê magro, Paê perdeu 8 quilos, também tem o Veguete que não saiu ainda do Vasco da Gama, tem o Léo Jardim que vai se recuperar do gol sofrido, do flanco sofrido diante do Bangu, e também o Vasco tem um elenco bom para um elenco muito melhor do que o elenco do ano passado. Eu acredito que esse jogo seja empate. Rapaz, vamos falar aí, sabe de quê? Falando de futebol, é falar também do Campeonato Paulista. Acabou agora há pouco o jogo na Allianz Parque, lá na casa do Palmeiras. E o Palmeiras ganhou do Santos por 2-1. Palmeiras ganhou do Santos por 2-1. Fala em Santos, o Santos que caiu para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro de 2024, deixou a sua torcida frustrada, e não só isso, o Santos em decadência, perdeu hoje para o Palmeiras por 2-1. O Santos, para quem não sabe, o Santos está fora da Copa do Brasil, no qual o sorteio será nessa terça-feira na sede da CBF, e o Santos está fora da Copa do Brasil, não porque o Santos caiu, mas sim pelo que rege, pelas regras do Campeonato Brasileiro, no qual o Santos não alcançou ali para poder ter o direito de entrar na Copa do Brasil. Ou seja, o Santos fez hoje um clássico diante do Palmeiras, vai fazer outros clássicos ainda no Campeonato Paulista, porque vai passar de fase, assim eu acredito. Também, se não passar de fase, não conseguir ter outros clássicos, não terá mais nenhum clássico este ano dentro do futebol brasileiro. Ou seja, o Santos irá jogar tão somente o campeonato Série B de 2024 e está fora justamente da Copa do Brasil deste ano. Então o Santos está fora, só para lembrar para você, o Santos fora da Copa do Brasil deste ano. Acabei de ver, como é notícia, é futebol, é esporte, acabei de acompanhar agora há pouco, tá no meu canal aí, se vocês olharem vídeos anteriores, eu acabei de ver ali a notícia a respeito do Zagallo, no qual me entristeceu muito, por ser o grande Zagallo, respeitado,
dentro do futebol brasileiro, dentro do futebol internacional, no meio dos esportes, por ser tetracampeão, por ser o Zagallo. O testamento do Zagallo de 2016 não deixou de fora os seus 3 filhos, 2 meninas, 2 senhoras e um senhor. E deixou sim 12,5% para ambos, tanto para as 2 senhoras como também Paulo Jorge, que ficou ali tão somente com 2,5%. E aí deixou 60 e poucos por cento, bem a mais, para o filho Marcos, para o filho, se não estiver errado, é o Marcos, né? O Mário César, coisa assim, deixou para o filho dele, bem a mais, o seu filho, o caçula da família. Isso porque, segundo eu acompanhei agora há pouco, né, na TV, isso porque quando em vida da esposa dele, os 3 filhos, tanto as 2 senhoras como também o outro mais velho, não acompanharam a esposa do Zagallo, ou seja, não acompanharam em doença, em vida, a própria mãe, e sim, quem acompanhou foi o filho caçula, que acompanhou tanto a esposa do Zagallo, como também acompanha desde 2016 o velho Lobo Zagallo. Então, nada mais do que justo, né, deixar a parte maior para o filho caçula, o filho do Zagallo. Esse aí é o meu canal. Se você gostou, se você tem acompanhado alguns vídeos meus, esse é o meu canal. Parabéns aí ao Palmeiras, que ganhou do Santos por 2-1. Campeonato Carioca está sendo campeonato disputado. Teremos Flamengo e Vasco, que seja um jogão. É um campeonato que chama muita atenção. E também a notícia aí do velho Lobo Zagallo para vocês. Eu vou acompanhar mais algumas coisinhas, depois eu faço outro vídeo para vocês. Obrigado aí, esse é o meu canal, humilde canal. Inscreva-se no meu canal. Valeu, gente.